E o Vasco, enfim, se aproxima do seu novo diretor executivo. Após mais de uma semana sem um profissional no cargo, o Vasco da Gama busca incessantemente no mercado o nome que vai comandar a pasta do futebol cruzmaltino. Dois nomes estão aí na mesa. Admar Lopes, nome que a gente trouxe pela parte da manhã na Corda Vascão, um português de 41 anos de idade, com vasta experiência no mercado europeu e que neste momento está no Bordeaux da França, um clube que tem a mesma estrutura do Vasco da Gama, uma sociedade anônima do futebol que é gerida por um dono. Além do Bordeaux, o dono também tem o Boa Vista de Portugal, tem até uma equipe dentro da Fórmula 1 e é esse perfil que o grupo norte-americano hoje busca para o Vasco da Gama. Porém, a diretoria cruzmaltina não para apenas no português. Tem também nome brasileiro com conversas intensificadas nestes últimos dias. Falo aqui do gerente de futebol do Criciúma, um gerente que se destacou muito nestas últimas temporadas, no caso o Alex Rodrigues Brasil, e que conseguiu no ano passado o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, além também da conquista do título estadual com a equipe catarinense. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui neste Fala Gigante, trazer todos os detalhes a vocês de tudo que está acontecendo no nosso cruzmaltino com relação a essa procura do Vasco no mercado pelo seu mais novo diretor executivo e também trazer algumas outras informações importantes. Tem saída de Rossi, o Rossi está treinando no CT Moacir Barbosa, ou já deu o adeus, perdão, né, ao elenco cruzmaltino. Vamos falar também sobre esse clima internamente, como está o clima dentro do Vasco. É um clima bom? É um clima ruim? É um clima de paz? É um clima de guerra? A gente vai trazer tudo aqui a vocês agora neste vídeo. Porém, olha, Vascão, rapidinho aqui, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, é claro, né? Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? É o seguinte, ó, rola aí a tela do seu smartphone para baixo e você vai ver uma palavrinha inscreva-se com o sinalzinho do YouTube do lado. É só você apertar nela. Você pode achar que não tem nada demais a sua inscrição, porém tem e muito. A sua inscrição é de suma importância para o nosso canal. Sem ela não iremos a lugar algum. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. E além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei. No caso, curta o vídeo, né? Ajude aí o compartilhamento do nosso canal também, passando o link do canal do Gigante para outras pessoas e ative o seu sininho de notificação. O canal do Gigante Vasco conta muito com o apoio e a presença de todos vocês. Show, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui logo, né, este Fala Gigante, falando sobre a situação desse cargo, da pasta, da diretoria executiva do Vasco da Gama. O Vasco completou ontem uma semana sem um diretor executivo. Alexandre Matos foi demitido exatamente na quinta-feira passada. Uma demissão que pegou o torcedor vascaíno, acredito que de forma, assim, desprevenida, né? Foi realmente surpreendente o que aconteceu na semana passada. Ninguém esperaria que Alexandre Matos viria a ser demitido com um pouco mais de 100 dias no comando do futebol cruzmaltino. Uma demissão que para Matos foi justificada através de uma falha na comunicação, porém para o Vasco da Gama foi justificada por uma falta de confiança sobre o ex-diretor executivo. O certo é, o clima era ruim, o clima dentro do Vasco da Gama não era legal, as partes não se falavam e Matos não entendeu o que era ser um diretor executivo, porém tendo ordens a se cumprir, pois tinha acima dele, no caso, um grupo, os norte-americanos, que hoje gerem 70% do futebol cruzmaltino. Matos não soube gerir no futebol tendo um dono. Matos teve trabalhos brilhantes em Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, porém em todos esses trabalhos uma situação era igual. Era uma associação, não havia um dono, havia um presidente. E principalmente em todos esses clubes foi lhe dada a autonomia do futebol. Algo que no Vasco da Gama não aconteceu. Então, após aí mais de uma semana sem o seu diretor executivo, o Vasco segue no mercado do futebol à procura de um nome para este cargo. O clube tem mais de um nome na mesa,
A gente na introdução desse vídeo falou, né, que 2 nomes estão na mesa, mas tem muito mais que 2 nomes aí na mesa da diretoria do Vasco da Gama para fazer logo, né, esta errata. Expectativa aí de que 3 a 4 nomes estejam sendo hoje, né, contactados pelo Vasco da Gama. Dentre esses nomes, Lucas Andrino, Admar Lopes, o nome que a gente vai trazer já já, que é esse diretor executivo do Criciúma. Tem muitos nomes hoje na mesa do Vasco da Gama. E mesmo ainda num banho-maria, né, apenas conversando nesses últimos dias, o Vasco intensificou muito, acelerou as conversas nesses últimos dias agora, né? O Vasco começou de uma forma mais calma, mas acelerou as conversas, pois quer logo, quanto antes, buscar um profissional para preencher essa cadeira mais importante do futebol cruz-maltino. O Vasco entende nesse momento, internamente, no caso, né, da Vasco da Gama SAF, deve priorizar alvos com histórico de boa relação nos clubes por onde passaram, boa relação com os funcionários, boa relação com os jogadores e também, principalmente, haver sintonia com os processos internos da SAF do Vasco. E para que automaticamente essa sintonia aconteça, é necessário trazer um profissional que entenda como funciona um futebol sendo uma SAF, como funciona um futebol sendo um clube empresa, pois evidencia-se que Alexandre Matos não conseguiu desenvolver um bom trabalho exatamente por esse motivo, por não ter conhecimento do que era um Vasco da Gama, tendo por dono grupo norte-americano. Então o Vasco hoje busca no mercado, é muito improvável que o Vasco traga aí um diretor executivo badalado no mercado, isso não deve acontecer. O Vasco vai buscar frentes no mercado do futebol que realmente entendam a SAF, nomes que não causem problemas internos, nomes que não se achem maior que a instituição Vasco da Gama. O Vasco vai buscar nomes com esse perfil. E a partir disso, nomes vêm sendo analisados. A gente acabou de falar com vocês, né, que o nome hoje do Criciúma, o gerente do Criciúma, perdão, Alex Brasil, é um nome analisado. Para quem não conhece, o Alex Brasil é um nome que começou a sua carreira há muito tempo atrás já. O Alex Brasil já está no futebol desde 2008, quando ele trabalhou na Trafic, um clube de empresários. À época ele trabalhava como um supervisor técnico. Passou pelo Parma FC, passou pelo Paraná Clube, passou pelo Londrina, tudo, né, trabalhando realmente como executivo de futebol. Passou pelo Caxias do Rio Grande do Sul, pelo Londrina do Paraná, pelo Paysandu do Pará. Passou pelo Coritiba no ano de 2017 como executivo. Foi para Portugal, vestiu ali a roupa, né, do Portimonense como diretor de futebol. Aí voltou ao Brasil no ano seguinte, passou por Paraná Clube, passou por Ponte Preta, passou pelo Vitória da Bahia. No ano retrasado esteve no Confiança. E no ano retrasado ainda, né, em novembro de 2022, ele ganhou essa oportunidade no Criciúma, onde está conseguindo se destacar. É um nome que tem como idioma italiano, isso é algo positivo, né? Pois ajudaria aí, o Vasco hoje é um clube que preza muito por um profissional que tenha mais línguas do que apenas o português, então ele é um profissional que tem o italiano, é um profissional que tem a gestão de futebol pela CBF, tem o bacharel e licenciatura também em educação física, é um nome muito renomado assim no futebol e que conhece muito a área, do futebol. No ano passado, após a temporada boa que ele teve, né, conquistando o acesso à Série A no Campeonato Brasileiro novamente, além disso também conquistando o título do Campeonato Catarinense, ele teve o seu contrato renovado. O Criciúma renovou o contrato dele no ano passado, ele nesse momento tem um contrato longo aí, né, com o clube catarinense. Então é um nome realmente muito bom, muito forte lá no Criciúma, nome que tem moral por lá, e é um nome que sabe muito bem como se funciona esse modelo de SAF pelos vários clubes que já passou no futebol. É um nome que internamente tem força, mas além do Alex, tem o nome também do Admar, que é um nome que internamente é visto com muitos bons olhos. Aí é uma negociação que a 777 está tocando, muito pouco o Vasco da Gama se envolve, né, nas negociações pelo Admar Lopes, pelo fato de ser um nome grande, ser um nome maior do que o próprio Alex Brasil. Essas negociações vêm sendo tocadas diretamente pelo grupo norte-americano. Vasco trata esse assunto com pressa, mas também sem urgência, conseguindo entender que não adianta correr e ir de uma forma desesperada, desordenada no mercado, pois nada irá adiantar. O Vasco entende que o clube está bem estruturado, que com essa comissão que foi feita vai conseguir tocar o futebol, uma comissão, lembrando, né, que hoje é formada por Lúcio Barbosa, Ramon Dias, Emiliano e alguns diretores executivos da 777. O entendimento é que com esse grupo vai dar para tocar o futebol sem problemas nenhum nessa próxima janela de transferências, e até porque nesse momento internamente se entende que a janela que vai abrir não é necessário ter um diretor executivo para contratar. O próprio Lúcio Barbosa disse, né, em uma entrevista coletiva na semana passada, olha as aspas dele, ó.
É claro que a gente conversa com a comissão técnica sobre reforços. Agora estou mais próximo disso. Estamos conversando com a comissão técnica para mais reforços. Sim, subir com a produtividade do Vasco. Então, realmente, o Vasco da Gama busca um diretor executivo, mas tem calma, tem cautela. Não vai correr com relação a, de forma desesperada, desordenada no mercado, para trazer um profissional. Show, Vascão! E só para fechar aqui o vídeo, né, a gente falou sobre o Ademar Lopes, falou também sobre esse diretor executivo do Criciúma, no caso o Alex Brasil. Só para trazer uma informação nova a vocês sobre o Lucas Andrino, que é mais um desses nomes cotados no Vasco da Gama. O Lucas Andrino é um nome, torcedor cruzmaltino, que hoje é do São Bernardo. Um nome realmente muito bom, assim, muito forte no mercado do futebol. E o Lucas Andrino foi sondado pelo Vasco, mas a informação que tivemos agora, nestas últimas horas, é que ele está muito perto de fechar com Goiás. Goiás intensificou as conversas junto ao Lucas Andrino, junto a esse profissional, e a ideia, sim, do Goiás é evitar a ida do dirigente a São Januário e trazê-lo, no caso, ao Esmeraldino o quanto antes. Uma pessoa próxima ao Lucas Andrino confirmou ao canal na torcida vascaína recentemente que de fato o profissional está negociando com o Goiás. É um nome bastante cotado no Vasco, mas que o Esmeraldino, vendo aí, né, a possibilidade do Lucas Andrino fechar com o Gigante da Colina, correu nas tratativas para contratar o diretor. Um bom nome, hein? Lucas Andrino é um nome legal, é uma aposta aí que o Vasco da Gama estaria fazendo, mas é um daqueles nomes que conhece o modelo SAF, né? A estrutura SAF, e é realmente esse tipo de profissional que o Vasco da Gama busca no mercado. Prosseguindo aqui, já que estamos falando de SAF, já que estamos falando sobre esse assunto relacionado ao futebol do Vasco da Gama, tá acontecendo um negócio não muito legal nesse momento internamente com relação ao clima entre SAF e o CRVG, né? O Vasco da Gama como uma associação. A gente vem falando isso com vocês já há algum tempinho. A gente trouxe, por exemplo, anteontem, a informação que o Pedrinho, ele pediu o Felipe para trabalhar dentro do futebol do Vasco da Gama e houve-se o não, né? O Pedrinho ouviu o não do Lúcio Barbosa, CEO do Vasco da Gama, quanto a esse pedido. E a gente tem mais informação a trazer a vocês sobre os pedidos feitos por Pedrinho, né? Inclusive, de acordo com informações hoje do jornalista Diogo Dantas, que tem um blog até no jornal O Globo, o incômodo do presidente Pedrinho com os rumos do Vasco dentro das quatro linhas, fez aí, no caso, o Pedrinho tirar a sua posição de presidente do Vasco da Gama e dar um lugar a um ex-jogador que ele é, um ex-comentarista, e tentar influenciar no padrão de jogo do Vasco da Gama. Informações que o Diogo Dantas deu é que mesmo sem abertura hoje com a SAF do Vasco, o Pedrinho, ele vem tentando conversar, ele se colocou, à disposição, né, para conversar sobre os modelos táticos com a comissão técnica de Ramon Dias. Pedrinho se colocou à disposição do Ramon para o ajudar a montar o time do Vasco da Gama. O presidente se preocupou com a base do Vasco, propôs modelos de formação de jogadores e, infelizmente, né, as coisas não foram aceitas por parte do Vasco da Gama SAF. A SAF alega, inclusive, né, diante dessa informação dada pelo jornalista Diogo Dantas, no caso, Pedrinho tentando ajudar a comissão técnica, o Pedrinho tentando dar novos modelos aí para reestruturar o futebol de base do Vasco da Gama. A SAF alegou que o Pedrinho não solicitou qualquer reunião para dar sugestões e que não se recusou a ouvir nenhuma delas sobre nenhum assunto até agora. Então esse clima de rusga, né, de conflito entre Vasco da Gama, SAF e associação segue muito intenso, segue muito ativo. Agora é Pedrinho tentando dar aí conselho de formação tática a Ramon Dias. Eu gostei da entrevista coletiva do Pedrinho, eu gosto do Pedrinho em si como presidente, mas assim, de verdade mesmo, né? Acho que ele tá começando a se meter em um campo que não é dele. O presidente não pode se meter em como o Ramon vai dar ali, vai mexer o time, vai formar o time. Se ele queria trabalhar nessa função, ele aceitaria o pedido do Vasco no ano passado e não viria presidente. Ele é presidente, ele não pode se meter assim na forma com que o Vasco vai jogar. Dito que ele tá tentando solucionar as coisas da melhor maneira possível, da forma mais genuína do mundo, mas não tá certo, tá errado a forma de postura que o Pedrinho vem se posicionando nesses últimos dias. Uma grande loucura, né? E ainda falando sobre isso, sobre SAF, sobre futebol, a diretoria do Vasco da Gama, eu quando falo diretoria é a parte da associação do Vasco da Gama, ela está cobrando uma transparência, da SAF do Vasco sobre a demissão de Alexandre Matos. Olha como o clima está ruim, né? Mais uma informação sobre a associação e SAF. Dessa vez o Conselho Fiscal do Vasco da Gama está questionando a diretoria, né? No caso, o Conselho Fiscal do Vasco
recebeu questionamentos da diretoria administrativa a respeito da demissão do diretor executivo Alexandre Matos. Alguns membros aí, né, do clube associativo cobraram explicações para que a SAF chamou de quebra de confiança do dirigente, que acabou sendo desligado na última semana, né, sem muitos detalhes. O próprio Lúcio Barbosa fez questão de dizer em diversos momentos como, né, o fato do Alexandre Matos ter sido demitido foi por uma falta de confiança. Então hoje a associação, no caso a diretoria administrativa, quer entender junto à SAF o que está acontecendo. O que é essa falta de confiança? O que o Alexandre Matos fez que quebrou a confiança dos gestores do grupo norte-americano? O que de tão sério assim Alexandre Matos cometeu? Que crime é esse, né? Então hoje realmente vem se fazendo essa pressão em cima da SAF, uma pressão feita hoje por parte da associação com relação a qual foi a postura de Alexandre Matos. A expectativa é de entender exatamente se a saída repentina do executivo, se deu por algum tipo de atitude que lesou o Vasco como uma SAF, no caso até mesmo de forma financeira, ou foi uma atitude ali de boca, né, internamente entre os profissionais que trabalham na SAF do Vasco. Certo é, até agora não houve respostas da SAF e no caso a associação quer entender melhor o que aconteceu. E aí eu acho que tem que entender, porque lembrando, né, a associação ainda tem 30% do futebol do Vasco. É só 30%? Sim, mas ainda é 30%. Se eu tenho 30% de uma empresa e há uma demissão, eu quero saber o que aconteceu. E eu acredito que eu teria o direito de entender de fato o que está acontecendo. Mas o Vasco até o momento, como CRVG, como associação, não conseguiu ter resposta. E só para fechar o vídeo, só para finalizar aqui este Fala Gigante, uma situação muito legal que aconteceu nessas últimas horas, assim, muito legal não, porém acredito que mais do que legal, esclarecedora, foi o Rossi. O Rossi apareceu no treino nessa tarde hoje. Havia certa dúvida, né, se o Rossi estaria treinando com grupos, já estaria treinando separado, pois foi se informado aí nesses últimos dias que o Santos estaria em negociações avançadas já com o jogador, mas Rossi vem treinando normalmente com o grupo do Vasco da Gama. De fato, Rossi negocia sua saída do Vasco da Gama, tem por expectativa vestir a camisa do Santos na temporada de 2024, nessa janela que será aberta agora, nessa próxima segunda-feira, dia 1º de abril. Porém, até o momento, o Rossi ainda treina com o elenco Cruz Maltino, ainda está à disposição do técnico Ramon Dias. Show, Vascão! A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Voltaremos já aí, ó, amanhã só, 7 horas da manhã, com o nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas!